Hoje eu vou falar sobre educação, é um tema muito difícil, do qual acredito que seja um desafio para todos. Porque a educação não é um tema só para professores. Todos nós temos que saber o que é educação, porque a educação não se restringe apenas a formar uma criança até os 18, 21 anos. Eu acredito que a educação começa no ventre e se estende até a morte da pessoa, porque a educação é estar atento à vida, estar percebendo o que acontece dentro e fora de nós. Então, a educação é um estar sempre aprendendo, sempre se transformando, e para isso a gente precisa ter um ambiente de liberdade. Sem liberdade, eu acho que a educação ela não vai ser uma educação correta, uma educação que promova o florescimento do ser humano. Porque a liberdade é fundamental para que as pessoas tenham a natural curiosidade, para que as pessoas possam interrogar, para elas possam perguntar, e tenham até o direito de errar e acertar. Nós vivemos numa sociedade que leva uma educação através da compulsão, através do medo, através da violência. Tanto no Ocidente como no Oriente, nós vivemos sobre uma necessidade de ajustamento a uma sociedade que a gente sabe que é violenta, a uma sociedade em que tem a ambição e a ganância como, às vezes, até como uma importante qualidade, porque as pessoas querem ter um bom êxito na vida, querem ter sucesso. E eu acredito que a primeira necessidade para uma educação correta seja a liberdade. E a gente tem que ver liberdade não como uma liberdade que seja permissividade, que seja licenciosidade, porque liberdade você tem que olhar para fora e para dentro. E a liberdade também implica respeito, respeito a si mesmo, respeito às outras pessoas, respeito pela vida. Então, liberdade também implica uma visão correta, uma visão generosa, uma visão também em que você respeita os outros e que não te permite fazer qualquer ato, não permite só você olhar para você. Tem que haver um olhar cuidadoso a você, ao outro e à natureza. Então, eu percebo, e muitos autores falam, como Krishnamurti e muitos outros, que há uma necessidade de fazer florescer uma apurada sensibilidade. E ela vai se expressar como uma inteligência superior, ágil, integrativa, e que não é somente o aprendizado de coisas, não é? Leitura, redação, cálculo, memorização de comunicações de fatos ou opiniões acerca deles. Porque muita coisa que a gente aprende na escola, a gente depois não vai saber mais. De que adianta saber quando foi descoberto o Brasil, ou uma fórmula, não é? Que depois você nem vai usar. Quando, na verdade, a gente tem que começar a aprender sobre nós mesmos. Nós temos que nos autoconhecer. As pessoas têm que aprender mais sobre a vida. Eu não estou dizendo que não é importante saber matemática, aprender o alfabeto, aprender a ler, escrever. Tudo isso vai nos possibilitar aprender até uma técnica. Mas apenas dar ênfase a sermos bem-sucedidos como técnicos, para que nós consigamos um emprego, isso vai nos fazer um desenvolvimento unilateral. Tem que haver um desenvolvimento em que haja o florescimento pleno da capacidade do indivíduo, da criança, do jovem. E isso precisa que tenha uma visão sobre o ser total, que haja uma perspectiva sobre a religiosidade, sobre a beleza, sobre a sensibilidade e a curiosidade. E para isso há que haver uma formação também adequada dos professores, dos pais e das pessoas que lidam, né, no processo de aprendizado. Ao mesmo tempo, formar, talvez não seja a melhor palavra, mas foi a melhor que eu consegui. Formar uma mente pacífica e lúcida que não lute apenas por ser bem-sucedido, ou aprenda a ser um bom técnico, ou consiga um bom emprego. Porque nós temos, em todos os lugares, a necessidade da luta pela vida, do ser bem-sucedido. Então as pessoas estão num processo de competição intenso em conseguir um bom emprego, em conseguir uma boa colocação. Isso faz com que as pessoas se tornem muito violentas.
A competição estimula a violência. As pessoas esquecem de ser generosas, as pessoas esquecem de ter uma visão sobre todos os seres. Nós estamos criando uma sociedade violenta. Nós estamos criando uma sociedade gananciosa, em que fazem as pessoas serem egocêntricas. Então a educação tem que se preocupar em formar mentes que não tenham uma contradição, ou seja, que haja também um ajustamento. A gente também não pode formar pessoas que não se ajustem à sociedade. Claro que é importante saber história, matemática, física, mas é importante também saber religião, filosofia e o conhecimento e o autoconhecimento que vai perceber que as pessoas podem ser felizes mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a contradições. Que as pessoas não tenham medo das crises nem das contradições, mas que percebam, sem tentar interferir, que deixem elas florescerem e aprendam com elas. Nós vivemos através de ciclos. Nós temos os ciclos do crescimento, os ciclos da natureza, e esses ciclos se repetem. Não adianta a gente ficar brigando com esses ciclos. Não adianta eu falar assim, eu adoro o verão e detesto o inverno, porque o verão vai acabar, um novo inverno virá, e depois virá a primavera, o outono, e ele se repetirá. Não adianta eu querer só viver, por exemplo, na época do Natal, do Carnaval. Nós temos que viver todos os processos. Não adianta eu só falar assim, eu gostaria de só viver em férias, não é? Na verdade, a gente tem que aprender a gostar daquilo que a gente faz. Muitas pessoas não gostam daquilo que fazem, porque precisam de um emprego, porque precisam de um ganha-pão. Então, muitas pessoas vão exercer, às vezes, 40 ou às vezes mais tempo num escritório que elas detestam, para depois se dedicar ao que elas gostam. Será que é possível trabalhar tanto tempo numa coisa que você não gosta? Será que isso não vai criar um conflito interno? Será que isso não vai criar infelicidade? Será que você vai conseguir superar aquilo, ou quando chegar no final, talvez você não sobreviva? Então, educar não significa ensinar por uma série de informações, porque as pessoas não são máquinas. Você pode botar hoje todas as informações num computador, mas isso não significa que o computador seja capaz de aprender. O computador só é capaz de armazenar, acumular informação. Acumular informação, memorizar uma série de fatos, não te faz inteligente, não te faz ágil, não te faz capaz de perceber, de ter discernimento. E discernimento significa a capacidade de discriminar o que é útil, o que não é útil, o que é mais útil do que é inútil. Quais são os valores verdadeiros que se deve desenvolver numa criança e em você mesmo. Ver se não há contradições, porque existem muitas contradições. Existem preconceitos, existem fanatismos, existem dificuldades. Hoje a gente tem uma visão que enfoca muito o bem-estar econômico, a segurança financeira. Mas isso não mede a felicidade de um povo, de uma família, de uma pessoa. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas mesmo assim estão infelizes. O dinheiro propicia as trocas. Hoje a gente tem uma visão muito egocêntrica em que aquilo, o que isso vai me ajudar? O que isso vai me propiciar? Uma visão interesseira. Então a gente tem que aprender a ter uma visão correta sobre as coisas e sobre as pessoas. Então a gente tem visões que são visões parciais. Então a gente tem que aprender a ter uma visão mais completa de si mesmo e dos outros. Olhar uma árvore e não perguntar o que essa árvore pode me dar, mas ver a árvore como ser vivo. Não ver apenas uma parte da árvore, não ver apenas a folha, não ver apenas as raízes, mas ver a árvore como um todo, a beleza daquele ser. Eu não sei se vocês têm olhado árvores, existem árvores belíssimas, talvez sejam os seres mais antigos sobre a Terra. Existem árvores que chegam a ter milênios, 4.000, 5.000, dizem que tem árvores de 6.000 anos ainda. Se vocês quiserem, vocês podem ver isso na internet. Imagina a beleza de uma árvore que já passou 4.000, 5.000 invernos, verões, outonos e primaveras, sempre no mesmo local. Imagina uma árvore que tem 4, 5.000 anos. Quantas gerações de seres essa árvore já viu nascer, crescer, ter seu apogeu e depois um declínio e sua morte. E ela ainda está ali viva, fazendo uma interdependência completa com aquele meio. Ela não é apenas uma árvore, é um ser vivo.
né? Perceber a beleza do seu tronco, a sua seiva, o seu poder, a sua capacidade, ao mesmo tempo, a sua força. Não é? E tem árvores de todo tipo. Então, a gente tem que perceber também essas diferenças. Aqui em Brasília, a gente tem árvores maravilhosas. Não sei se vocês têm visto flamboyantes amarelos, flamboyantes laranjas, vermelhos, cada um com uma sua beleza especial. E, no entanto, nós temos uma sociedade que tem valores próprios. E cada sociedade, de acordo com o seu tempo, sua cultura e a sua localização geográfica, ela impõe ou dá mais importância a determinados valores. E isso faz crescer o nacionalismo, o antagonismo entre as pessoas, privilegia mais uma etnia em relação a outra, um gênero em relação ao outro, e faz discriminação também. A gente tem que perceber que existem muitos preconceitos nos ensinamentos. E a gente tem que aprender a filtrar isso. E a gente filtra à medida que a gente amadurece. E a gente fica pensando, como eu posso ter disciplina e, ao mesmo tempo, liberdade? Então, ensinar não é apenas condicionar crianças e adultos através de um sistema de castigos e prêmios. Foi isso que a gente aprendeu. E é isso que a gente ainda faz, infelizmente, nós fazemos, eu inclusive. A gente tenta estimular, não é? Através de honrarias, através de notas, através de uma série de métodos de reprovação, de reprimenda, de suspensões. E isso não funciona. Não adianta gritar, não adianta bater, não adianta ameaçar. Não é assim que se educa. A educação vem pela disciplina, e a disciplina tem que nascer junto com a liberdade. Disciplinar significa aprender a aprender. Disciplina é como o discípulo, ele aprende. O instrutor mostra o caminho, o instrutor mostra, mas cada um tem que ser a sua própria luz e aprender por si próprio. Nós temos que aprender de dentro de nós. E o aprender significa curiosidade, interesse, vontade. E isso não nasce. Você pode jogar um sol sobre uma planta, mas é ela que desabrocha. É ela que nasce e tem o desejo de se abrir ao sol, à chuva, ao vento. Você dá as condições, mas são as próprias pessoas, são as próprias crianças que têm que desenvolver essa capacidade. E cada pessoa tem um ritmo próprio. Não adianta a gente fazer uma escola que tem um ritmo que as crianças têm que se adaptar ou se ajustar. Nós percebemos que cada pessoa tem um ritmo. E a gente rotula. As pessoas que têm um ritmo muito rápido são gênios, são superdotados. As pessoas medianas talvez tenham que se adaptar ao professor. E as mais lentas, essas são fronteiriças, têm dificuldades ou têm transtornos de atenção. E às vezes essas crianças são até muito mais inteligentes. Einstein era considerado um retardado mental. Não tinha a capacidade de se adaptar à escola. No entanto, ele era um gênio, não só da física, mas como ser humano. Existem livros que mostram que Einstein era um verdadeiro filósofo, um amante da natureza, uma pessoa não só superdotada como um físico, como matemático, mas era um grande ser. E, no entanto, foi considerado um retardado mental pelos seus professores, porque ele tinha outros interesses, ele tinha uma inteligência emocional que não estava adaptado àquela escola, que só queria que ele memorizasse uma série de coisas que para ele não tinham a menor importância. Então, talvez seja a escola, talvez sejam os professores, talvez sejamos nós mesmos que temos que adotar novas fórmulas. Essas fórmulas gastas que se mantém à custa da imposição ou da conformação a velhos dogmas, a velhas formas que se impõem pelo medo, elas estão fadadas ao fracasso. Então, ensinar a gostar daquilo que se faz e se autoconhecer, superando também a busca do prazer e a fuga da dor. Porque nós também temos isso, a gente às vezes procura só aquilo que a gente gosta e busca se afastar daquilo que nos dá sofrimento, do que nos dá desprazer ou dor. No entanto, tanto o prazer e a dor
eles são dois charlatões, são dois professores falsos também, porque nós temos que superar e nós temos que ir além do prazer e da dor, porque senão a gente vai ficar isolado ou vai ficar unilateralmente desenvolvido, porque o prazer nos leva ao apego e sofrimento, e muitas religiões, como o budismo, nos falam disso muito bem. O prazer cria o apego e sofrimento. E a dor? A dor faz com que a gente construa muros e a gente se isola e muitas vezes se anestesia. Uma pessoa que se anestesia e se isola, ela também vai ficar infeliz, ela também vai ficar inconsciente, ela vai estar dormindo, ela vai estar longe da vida, não vai perceber a beleza e vai ser incapaz de ser feliz.